bom dia a todos vós, não só aqui os que se encontram aqui na igreja de Setúbal, mas também aqueles que nos acompanham pela internet, que tenhamos uns bons momentos na recapitulação da lição da Escola Sabatina, que todos se sintam bem e que o Espírito do Senhor esteja connosco. Antes de começar, gostaria de fazer uma oração e pediria a todos uns momentos de reverência para podermos orar. Querido Senhor, agradecemos-nos imenso estarmos aqui na Tua Igreja, mas neste momento particular, venho-te suplicar que o Teu Santo Espírito esteja presente no nosso coração e que ajudes a cada um a compreender a profundidade da lição que Tu nos ofereceste esta semana. Que a partir desta semana, novos horizontes, um novo caminho, umas novas intenções e propósitos de vida possamos ter para que o único objetivo, que é Cristo, seja a essência do nosso trabalho, da nossa labuta, do nosso querer, para que um dia estejamos todos na vida eterna. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição esquematicamente é muito simples de explicar, mesmo muito simples. Aqueles que estudaram compreenderão facilmente que o único objetivo do ser humano é Cristo. Sem mim, diz ele, nada podeis fazer. E para ir a Deus, só e unicamente por intermédio de Cristo. Sabemos que há dois senhores que dominam ou podem dominar as nossas vidas: Deus e Satanás. E Deus tem feito tudo desde o princípio da criação para chamar a atenção do ser humano que o único caminho que deve ser trilhado, independentemente do nosso esforço, independentemente de tudo aquilo que nos possa acontecer, valerá a pena, porque é a vida eterna que está em causa e é a vida eterna que deve ser o nosso único objetivo a alcançar. E Deus está preocupado, sempre se preocupou com cada um de nós para que possamos reconhecer que muitas vezes, mesmo muitas vezes durante toda a nossa vida, tem havido imensos percalços que nos afastam de Deus. A lição põe como um único objetivo Cristo. Depois tem o enquadramento de que sem o estudo da palavra, sem uma comunhão com Cristo, sem a leitura das Sagradas Escrituras e sem oração, certamente que não temos uma comunhão sã com Cristo. Se tivermos estes dois ingredientes necessários, que é a leitura da Sagrada Escritura e a oração, o nosso coração estará cheio para poder entrar em ação em favor daqueles que não conhecem. E as nossas dificuldades, porque teremos dificuldades, porque Satanás não nos deixará em descanso absoluto. Teremos o Espírito Santo que nos está
sempre a ajudar em todos os momentos da nossa vida. O esquema da lição é este. Só que a teoria, meus irmãos, que nós temos conhecimento, há anos que sabemos isso. E pôr em prática é extremamente difícil. É extremamente difícil porque eu há 70 anos tenho um inimigo cá dentro, que sou o eu. E o eu luta comigo constantemente, e o vosso eu luta constantemente convosco para não deixar, ou não deixa, que nós tenhamos uma comunhão pura, sã com o Senhor. A lição fala-nos em escapar ao modo de ser do mundo. Nós não somos deste mundo, somos peregrinos, como diz a Sagrada Escritura. Estamos aqui de passagem. E todos aqueles que tiverem raízes agarradas a este mundo, a esta terra, dificilmente serão arrancados e serão levados para a eternidade. Os avisos são realmente solenes através desta lição. A lição, para mim, que tentei estudá-la o melhor possível, é mais profunda do que à primeira vista é. Aquilo que nos agarra a este mundo, e quando falamos em riquezas, as riquezas não é só dinheiro como estamos a estudar, a questão da mordomia, os tais motivos de coração que nos faz movimentar aqui neste mundo, são garras constantes que as tentações deste mundo nos colam a este globo de forma a que nos tenta separar do amor de Deus. E Satanás sabe isso. Sabemos também que Cristo tinha um plano bem diferente do nosso, porque se ele fosse derrotado por Satanás, certamente todo esse plano ia por água abaixo e a possibilidade da nossa salvação era utópico. Não seria possível. Por isso ele foi atacado todos os dias, em cada instante, numa tentativa de o destruir. Conosco é a mesma coisa. Sabemos, Helena White diz, que Satanás treme quando o cristão está em contacto com Deus, através do estudo da palavra, através da oração. Meus irmãos, nós sabemos isto há anos. Há anos que sabemos isso. O que é que fazemos para melhorar a nossa situação? Quando diz aqui escapar, é ficar livre, é sobreviver, é sair, portanto, do modo de ser do mundo. E é interessante que, se vocês verem o dicionário, tem lá um sinónimo que diz coar-se. Coar-se. Eu achei interessante, não sei se vocês acham também, mas ultimamente, por força das circunstâncias, deixa-me abrir aqui um parêntese, eu já sou um homem da casa, mas 5 estrelas. 5 estrelas, tive que me aperfeiçoar devido às circunstâncias. Há a dona da casa e agora há o dono da casa. Garanto-vos que eu sozinho já sou capaz de sobreviver sem ajuda da minha cara metade. Fui forçado a isso. E uma das coisas que, quando fazemos lá em casa, por exemplo, bolos, os ingredientes que eu é que faço as misturas da farinha, do açúcar, do bicarbonato de sódio, do fermento, todas aquelas coisas, esses ingredientes.
eu tenho cuidado, porque isso faz parte também da receita, em algum jogo, pegar nisso e coar. E em todas as operações que eu faço de coar esses ingredientes, e se o fizerem também, vão ver que fica na rede, só se nós alargarmos a rede, fizermos batota. As impurezas, as chamadas pedras do açúcar, porque apanha ar, o pacote de açúcar ou outros resíduos, ficam ali no coador. E como é natural, para não prejudicar o bolo, eu coloco de fora para não haver, portanto, misturas e para não estragar aquilo que se pretende. O coar, nós até gostamos de o fazer quando são, por exemplo, para fazer bolos. Mas ninguém gosta de ser coado. Porquê? Porque o nosso eu começa logo a funcionar. Se somos coados, fica sempre alguns resíduos naquela rede. E nós, como seres humanos, gostamos de mostrar uma imagem daquilo que não somos. É a nossa vaidade pessoal, é o nosso eu, o nosso orgulho. Mas espiritualmente, meus irmãos e minhas irmãs, se nós não formos coados, há muitos resíduos que nos podem impedir que o nosso bolo espiritual cresça fofo, bonito e agradável. Porque Satanás não deixa, Satanás não quer que isso aconteça. Por isso é que é uma luta constante. E nós não podemos dar o flanco a Satanás, porque Satanás, à mínima hipótese, aproveita a ocasião e destrói. Ainda lá embaixo estávamos a falar que muitas vezes temos expressões, e pelo menos eu tenho, com a minha mulher, que ela está a passar assim uma fase menos boa, e de vez em quando esquece de alguns pormenores. Eu às vezes digo, o teu anjo deve estar tudo careca, cheio de rugas, do trabalho que tu lhe dás. Mas o nosso anjo da guarda também deve andar, coitado, deve andar cansadíssimo, também cheio de rugas, não sei se está com menos cabelo ou não, mas ele cansa-se em nos aturar. É verdade ou mentira? É verdade. Nós damos um trabalhão àquele anjo. E nós, meus irmãos, temos que tomar consciência de que se queremos a vida eterna, não podemos de forma nenhuma ficar agarrados às coisas que pertencem a este mundo. Nós somos peregrinos. Só não são peregrinos aqueles que querem ficar cá. Aqueles que querem dominar também o mundo com o seu chefe. A nossa nova casa que Deus está a construir não é aqui. E nós muitas vezes vamos no engodo de Satanás com pequenas coisas, nós somos agarrados a este mundo. Por isso é que mordomia é muito mais do que dinheiro. É tudo aquilo que cria em nós, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que provoca em nós um certo amor às coisas deste mundo. Por isso é que o verso áureo, Provérbios 11:28 diz: aquele que confia nas suas riquezas, o que acontece? Cairá. O amor a bens materiais, meus irmãos, bate à porta quer de pobres, quer de ricos. Não pensemos nós que são os ricos que têm amor às riquezas. Ainda no princípio desta semana, se tivermos conhecimento que houve um português que comprou um automóvel que anda a 350 km/h, custou 3 milhões. 3 milhões.
É porque ele tem dinheiro para comprar, é uma questão talvez de vaidade, ou seja, aquilo for. Eu não sei, sinceramente não sei onde é que ele vai andar com o carro, porque no nosso país só pode andar a 120, 130, e se andar a mais, está sujeito ao carro ficar apreendido e ficar sem carta de condução. Mas, eu se comprar, desculpem o termo, uma chocolateira de 300 euros, eu posso ter os mesmos sentimentos que este homem que comprou um carro de 3 milhões. Não está em causa o poder económico. Está em causa, sim, aquilo que existe no nosso coração. O amor às coisas. Eu posso ser pobre, mas posso ser egoísta. Posso ter os defeitos iguais ou até superiores àqueles que têm muito dinheiro. A mordomia não é só dinheiro. É tudo aquilo que nos afasta ou nos pode afastar de Deus. Relembro que Jó, capítulo 1, 21, e então Deus tem nas Sagradas Escrituras N versículos que nos diz que nu nascestes e nu irás. Tu, da mesma forma como nasceste, da mesma forma que vais. Em Eclesiastes, no capítulo 5, versículos 13 e 14, desculpem, eu não ir à Sagrada Escritura, porque não tenho assim muito espaço, por isso é que eu escrevi aqui, diz: há um grave mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, doenças. São as riquezas que os seus donos guardam para seu próprio dano. O carinho, tudo aquilo que nós gastamos demasiado tempo nestas coisas, quando devíamos dedicar tempo às coisas de Deus, é que nos faz afastar do Senhor. Eu agora vou-me virar para os avós e para os pais. Creio que todos nós, avós e pais, estamos interessados que os nossos netos e os nossos filhos alcancem a vida eterna. Não deve haver ninguém aqui que não queira isso. Mas reparem, e nós já temos conhecimento disso, é que percentualmente o estudo estudo diário na escola sabatina, a percentagem é muito baixa há muito tempo. Há anos. Há anos. Eu também não estou a dizer com isso que os santinhos são aqueles que estudam todos os dias e têm a salvação garantida. Eu não estou a dizer isso. Só estou a dizer é que aqueles que estudam e aqueles que oram são aqueles que estarão mais próximos de Deus porque têm uma comunhão diária, portanto, com Deus, em relação àqueles que não o fazem. Mas meus avós e meus pais, que moral é que nós temos que os nossos netos e os nossos filhos não estudem as lições da escola sabatina, não têm motivos de oração, só se calhar são aquelas orações de fugida ou de refeições, quando fazem. Que moral nós temos quando nós próprios, os avós e os pais, não estudam a lição da escola sabatina e não têm uma comunhão como deve ser? Não podemos exigir deles isso. Porquê? Porque não o fazemos. Mas porquê é que não o fazemos? Nós sabemos que se não o fazemos, criamos problemas até neles e em nós próprios. O nosso eu trabalha connosco 24 horas, até quando estamos a dormir. É perigoso nós darmos de flanco, portanto, ao nosso eu, porque o nosso eu destrói-nos. Tem que haver, sem dúvida, uma renovação espiritual. O que é que eu faço? Meus irmãos, o que é que eu faço? Individualmente,
com os meus planos, os meus sonhos, a minha orientação de vida, a minha vida. O que é que eu faço? A quem me dirijo? Com quem eu partilho? Com quem eu devo partilhar todos estes sonhos? Com quem? Individualmente e coletivamente. Portanto, temos que pensar também como igreja. Os recursos que Deus nos dá, quer individualmente, quer como também como igreja. O que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos, portanto, a esses bens, a essas coisas que Deus nos proporciona? Que gestores, que tipo de gestores nós somos? Como é que nós gerimos as coisas, as nossas coisas que Deus nos dá, e como é que nós gerimos as coisas como igreja? Temos uma responsabilidade enorme. Temos uma responsabilidade enorme. E por vezes fugimos das questões. Fugimos das questões porque temos medo de enfrentar o problema. E o problema, meus irmãos e minhas irmãs, nós rodeamos o problema aqui, mas ele aparece maior e bem mais rijo e mais duro e mais difícil de ultrapassar lá mais adiante. Porquê? Porque temos medo de enfrentar os problemas. E nós temos um Consolador, temos o Espírito Santo que nos pode ajudar a resolver todos esses problemas. Sem medo. Sem medo. Sem medo. A comunhão que Deus nos pede que tenhamos é fundamental para a nossa salvação. Está em causa, meus irmãos, a nossa salvação. Não podemos andar entretidos, não podemos andar a perder tempo com determinadas coisas supérfluas, coisas que não nos levam a lado nenhum. Nós temos conhecimento disto há anos. Desculpem estar a falar assim, mas isto é uma preocupação que deve existir no nosso coração. Deve existir, devemos apoiar-nos realmente uns aos outros. Porque Satanás leva-nos à certa com uma facilidade enorme. E não pode ser. Não pode ser. Nós não podemos, nós desvalorizamos todo o trabalho que Cristo veio fazer, todo o plano da salvação, que foi criado ainda antes do homem nascer, antes do homem ser criado. Pomos em causa todo o plano divino da salvação. E então desvalorizamos tudo aquilo que Cristo veio fazer à Terra. A nossa consciência tem que ser trabalhada, temos que nos lembrar de tudo isto. Não há mal nenhum. Irmãos, não há mal nenhum em nós enfrentarmos estas situações e perceber qual é, digamos, o objetivo de tudo isto. Nós hoje, especialmente nós hoje, temos aqui um momento sagrado através dos símbolos da Santa Ceia. Vamos ter certamente aqui momentos livres, uns minutinhos livres enquanto a cerimónia prossegue. Aconselho-vos a termos esses momentos de oração, esses momentos de contacto, de conversa com Deus, para sabermos, para Deus trabalhar connosco, para o Espírito Santo trabalhar connosco e nos dizer aquilo que devemos fazer. Irmão Para Tony, nos ajudar. se me permite. Desculpe? Sim. Se me permite. Aqui o escapar ao modo de ser do mundo, creio que este título nos leva a pensar muito bem qual será este escape. E o modo de ser do mundo hoje em dia é de correria, de muitas coisas para fazer, de muitos e-mails, de redes sociais, quer dizer, estamos assoberbados com imensas coisas. E a cada dia desta semana o desafio foi procurar estar no estudo da palavra, na oração, na meditação. E nós hoje temos muita dificuldade em contemplar, ou seja, não temos tempo para estar em meditação interior com Deus, porque o nosso cérebro, a nossa vida é de correria constante. E o desafio maior, creio que é desta semana e daquilo que é a mordomia, é a gestão do tempo, a gestão das prioridades. E para Jesus,
as pessoas eram mais importantes que as coisas. E nós invertemos. E então não temos tempo. Quando Jesus disse aos discípulos, vindo aqui um pouco à parte e repousai, Jesus não disse que eles iam dormir. Jesus disse que eles tinham que estar um bocadinho à parte, em calma, em serenidade, para refletir, para partilhar, para contemplar. E esse é um desafio que temos hoje. Obrigado, Sónia. Filipe? E na sequência do que disse a nossa irmã Sónia, a própria lição também nos chama, ou nos mostra um meio para poder fazer este equilíbrio. Porque, no fundo, isto também faz parte da mordomia e faz parte da temperança à qual todos nós somos convidados a pôr em prática diariamente. Ele diz, o autor da lição fala-nos na questão da busca da sabedoria. A sabedoria, de uma forma geral, nós a confundimos com entendimento e conhecimento. Não é a mesma coisa. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é talvez a aplicação do conhecimento que possamos ter. O apóstolo Tiago é muito claro quando diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que dá a todos. E quando Salomão teve a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus, não pediu riqueza, não pediu fama, pediu sabedoria. Esta sabedoria é que nos ajuda a poder compreender aquilo que já disseste em relação ao eu, ao tal inimigo permanente que já nasce connosco e que nós vemos desde a mais tenra infância. Porque até os bebés já começam com o sentimento de possessão e é meu, eu. O eu está sempre presente. E isto só acabará um dia quando o pecado em si for destruído. Agora, nós podemos vencer de que forma? Pedindo sabedoria a Deus, através dos pontos, como disse a nossa irmã Sónia ainda agora, o estudo da palavra, a meditação, a oração, o convívio permanente com Cristo vai transformar, vai nos meter, digamos, em nós, vai fazer em nós esta transformação. E o Espírito Santo é o tal Consolador que Deus deixou, ou que Jesus deixou, e que disse que não ficaríamos órfãos, mas que Jesus deixou para que cada um de nós pudesse, firmado nele, então poder aplicar em si próprio toda esta transformação. Alguém quer mais, portanto, intervir? O Senhor Jesus disse, vigiai e orai. Nós devemos vigiar e orar como Ele, porque Ele também era atacado. E então o seu nome é a única defesa que nos encontramos, que nós podemos encontrar para combater o inimigo. Na minha vida é assim que tem sucedido. O seu nome, infelizmente, a oração veio já de lá. E eu sofri muito, tenho sofrido muito para lutar contra o inimigo. O seu nome é a única arma que temos. A oração deve ser feita ao redor do seu nome. Obrigado. Está quase na hora, apenas mais 3 minutinhos. Não sei, estou a ver o Filipe. Sim, 3 minutinhos, está quase. Mas, irmãos, eu tenho aqui comigo. Vocês não conseguem reparar, mas isto é um pequeno ramo de cedro, da árvore de cedro. Já tenho comigo, vai fazer 13 anos. O pezinho dele terá como diâmetro sensivelmente aí para 2 milímetros, mas é rijo, é duro. Mas, como devem reparar, está seco. Está seco. Foi arrancado da árvore. Uma das árvores que circunda as sepulturas de Helena White, seu marido e filhos. Eu guardo com todo o gosto este raminho de cedro. Ele agora não é mais do que um ramo seco, sem vida. E é sem vida porque foi arrancado da árvore e já não tem a seiva com que
este ramo estava viçoso na altura, há 13 anos estava viçoso quando eu arranquei. Mas eu fui malandreco e arranquei para trazer como recordação. Só que ele faz-me lembrar, este ramo só marca presença, sem vida, porque não tem seiva, não está ligado à árvore. E eu posso ser este ramo. Eu posso ser este ramo, que só marco presença. Não serve para mais nada, só como recordação. Porquê? Está seco, está sem vida. E o medo que devemos ter é nós sermos idênticos a este ramo. Até marcamos presença na igreja, mas não temos vida. Não temos vida porque não estamos ligados a Deus, nem queremos. Ouvimos aí algumas dificuldades do eu, algumas dificuldades que é difícil haver uma comunhão porque não temos tempo, mas temos que arranjar tempo. Para o nosso bem, temos que arranjar tempo. E tempo de qualidade, porque está em causa a nossa salvação. Meus irmãos, que não sejamos como este ramo. Porque se formos como este ramo, o que nos espera é o fogo, é para o que ele serve. Dá um bocadinho com o fogo aqui ligado, e em segundos ele é queimado porque está seco. E nós, se formos ramos ainda com vida, ainda daremos muito fruto. E a preocupação divina é que nós possamos sair deste marasmo em que nos encontramos e procurar ajuda ao Espírito do Senhor e termos uma vida de contacto permanente com Deus. Porque se assim o fizermos, a salvação eterna será o prémio justo, como Deus diz, o prémio justo por intermédio de Cristo, o nosso amigo que morreu para nos salvar. Que o Senhor nos possa abençoar.